A propaganda é a alma do negócio. Foi exatamente isso que eu pensei quando decidi ver o seriado do Chuck, até porque não é pra menos. Lançou o Chuck no Dead by Daylight, e obviamente, assim como qualquer fã, eu decidi ver o seriado do Chuck. Afinal, eu tinha visto os filmes do Chuck, desde o 1 até o filho dele. Exceto A Maldição de Chuck, que eu deixei por último porque eu já tinha visto esse filme tantas vezes que eu nem preciso dizer o que se passa no roteiro desse filme. Só que eu percebi algo bem interessante. Do filme 1, do filme 2, nós temos um roteiro de terror que realmente me impressionou. Até porque quando eu vi esse filme eu era criança e não lembrava de como terror esse filme era. Ele também traz um sentido um pouco tanto como pesado para os filmes de comédia que estamos habituados a ver, como foi o caso do Filho de Chuck, que foi um filme que quebrou totalmente as expectativas de quem estava aguardando desde o 1 até o 2. Agora nós temos o seriado que tem no Star Max. E aqui eu vou falar para vocês o que eu achei, qual a minha opinião, e claro, se minha opinião bate com as avaliações. Bora começar primeiro falando do protagonista, que é o Jake. Diferente dos outros protagonistas, como nós tivemos a Nika, também tivemos o Andy também tivemos os familiares do Andy conforme os filmes foram passando. Aqui nós temos um protagonista, podemos dizer que adolescente, problemático, enfim, você pode ver o personagem e sim, galera, já vou dizer aqui pra vocês que a maioria das críticas batem com o protagonista. O protagonista Jake e também seus amigos não são muito caricatos, eles são como leves demais, eles não trazem muito peso para a trama. Claro, eles têm problemas emocionais, só que com a história você acaba sentindo nem tanto impacto. Até porque vai ser muito suspeito eu falar isso, mas na história quem mais me chamou a atenção foi o Chuck. O Chuck para mim foi o cara que prevaleceu a história toda, até porque seria estranho um seriado que tem o nome dele e ele não ser o salvador, entre aspas, da série. Continuando na história, nós somos apresentados ao Jake, o pai dele, ia falar padrasto, não, o pai dele, que é um alcoólatra que perdeu a esposa, enfim, e nós temos os problemas do Jake, nós também temos o primo dele, que é o Júnior, que eu já vou falar pra vocês que eu não gostei do personagem, desde o início até o fim, eu não gostei dele, tanto dele quanto a sua namorada Alexi, que eles são dois personagens que são apresentados. Enfim, o Jake sofre bullying da Alexi, ele também sofre um bullying do Júnior, só que não é um bullying, tipo, direto, é mais uma indireta, já que o Júnior tem pai, tem mãe, tem casa, e o Júnior praticamente fica fazendo, fica fazendo escultura com boneco. Então é isso, a vida dos personagens é isso. E o Chuck entra na vida do Jake para fazer a diferença. A partir daí nós temos um declínio na vida do personagem com as pessoas que vão vir agora. Bom pessoal, eu não vou dar muito spoiler da série, até porque esse vídeo está sendo feito para orientar vocês a dizer a minha opinião. A série até agora tem 3 temporadas, sendo a primeira que se passa na vida dos adolescentes, Jake e Alex, e o amigo dele, que eu esqueci o nome. A segunda temporada se passa em uma escola católica, que onde a alma do Chuck, que no caso é o Charles Lee Ray, passava quando era jovem. E também na terceira temporada nós temos mais uma puxada para pós-vida, depois de tudo que aconteceu e tal. Enfim, se vocês forem ver as críticas, você vai ver que o pessoal tá criticando muito a segunda temporada, especialmente essa mudança de vida, especialmente que teve no Jake, porque o Jake foi um personagem que parece que ele foi forçado a entrar na trama. Você parece que sente uma força para você gostar dele. E eu vou admitir para vocês que eu achei a história muito interessante na primeira temporada, eu achei muito legal, achei bastante interessante, mas na segunda temporada eu achei um declínio, apesar de alguns personagens me chamarem bastante atenção. Eu gostei muito da forma como eles evoluíram, da forma como eles foram introduzidos, só que simplesmente parece que escorregou, sabe? Parece que só jogaram tudo pra cima. E na terceira temporada eles tentaram recuperar o suspense, o clima de terror, só que aí a merda já tinha sido jogada no ventilador e se perdeu tudo. Enfim, pessoal,
deixando aqui, encerrando esse vídeo para dizer uma coisa para vocês. Aconselho a vocês verem sim o Chuck 1 e 2, porque o Andy e a amiga do Andy, a irmã adotiva dele, aparecem na série. E também, claro, nós temos a Tiffany, que também aparece, que foi uma das personagens que salvou a série, que eu acho a Tiffany muito engraçada. Eu acho muito legal eles terem colocado ela, terem voltado com ela. E, pessoal, a série muitas vezes me deu, sério, me deu agonia. Não porque agonia de suspense, mas agonia de fazer a trama acontecer. Tem muitas coisas que parece que ficam travadas, parece que os roteiristas não... Eu ia falar os caras, não. Os roteiristas parece que eles não sabiam como fazer aquela cena, como desenrolar. Enfim, achei muito parada a trama de certas vezes. Achei o seriado também muito nada a ver, porque a gente tá falando de Chuck, um seriado, um serial killer, e do nada coloca uma música de adolescente pra tocar em voz alta. Pô, a gente tá falando de um serial killer que trocou sua alma pra um boneco, que quer matar uma criança de 4 anos, e faz o menor sentido colocar do nada uma música autona com um adolescente dançando, como se a gente estivesse retratando como se fosse um seriado de slasher, não sei, um slasher de piada, de comédia. Só que eu acho que a primeira temporada criou um ambiente muito bom, só que acabou descartando, jogando tudo fora logo na terceira temporada. Por mais que a galera critique a segunda temporada, eu acho que eles tentaram voltar e aplicar um tema mais religioso pro Chuck. Só que eu acho que a terceira temporada acabou jogando tudo isso pra cima. E pra falar a verdade pra vocês, a segunda temporada não teve tanto impacto assim nos personagens. Até porque, claro, eles aprenderam, eles evoluíram, se tornaram mais amigos. Só que se você pular da primeira pra terceira temporada, você vai ver que não tem tanto impacto assim no enredo nem na história. Você vai ver que foi uma coisa bem estranha e bem ruinzinho que fizeram. E teve até momentos que eu achei que o Jake ia matar a Alex, porque, cara, o tanto de babaquice que a Alex fez. E é isso que eu vou falar pra vocês aqui nesse ponto. Gente, é uma coisa que eu vou citar rapidamente sobre os personagens que são a Alex. Cara, Alex é um personagem extremamente babaca e tóxico. E eu acho que foi isso que fez com que eu não tivesse tanta apego com a personagem. Porque na segunda e na terceira temporada, a personagem acaba surgindo como, entre aspas, uma protagonista secundária. Só que você acaba não tendo tanto apego pela protagonista, pela Alex, quero dizer, porque por causa das coisas que ela fez no passado e também esse climinha de ela usar droga. Esse negócio dela ter relações, né, que depois ela ter não terminou com o Júnior, mas de ter acabado com o Júnior, do Júnior ter desvivido com o Chuck, que eu não posso falar a frase, porque senão o YouTube corta a monetização, mas depois dela ter acabado com o Júnior, ela começou a ter relações com outros garotos, e vai até pra terceira temporada, que ela literalmente deu uns pegas no filho do presidente na Casa Branca. Então é uma coisa muito absurda, que você para e olhe, e é muito difícil você ter convivência com um personagem desse, você criar algum tipo de relação. Tipo, é muito mais fácil você criar algum tipo de amizade com o próprio Jake do que com a Alex, porque ele é um personagem muito incativante, se vocês me entendem. E pra uma personagem que vai carregar quase a trama inteira, eu acho que ficou bem bizarrinho isso que eles fizeram. Falando da Andy, da Tiffany, da amiga do Andy, foram personagens que também salvaram. Não é à toa que minha nota foi essa, de 4.3 pra série. Porque, na boa, cara, se dependesse dos personagens novos, essa série receberia num 2.7, uma nota 3, mas por causa do Andy e dos outros personagens, eles salvaram essa série. Chuck ferrou, acabou com a vida dela. E, cara, a gente até pode dizer que o Chuck assediou e abusou da Nika, né? Já que o Chuck tava possuindo a Nika, e ele tava se aproveitando do corpo dela. Então a gente até pode dizer que o Charles Ray abusou da Nika, cara. Então ela foi um personagem que sofreu. Fora que ela também, a Tiffany fez aquela covardia com a Nika, né, de que sepultou, que eu achei uma escolha horrível, terrível, tremenda, absurda do roteiro, que eu acho que eles quiseram impressionar, mas acabou não cativando. Eu simplesmente odiei isso que eles fizeram com a Nika, cara, simplesmente terrível. Da nota geral, do contexto de tudo, essa série recebe um 4.3 cravado. No entanto, claro, de 5 estrelas, nota máxima. Mas se eu fosse dar minha opinião sincera, crítica sobre a série, ela ganharia um 3.3. Porque isso é uma coisa que isso é um clima muito mais importante para eu vir aqui no vídeo tratar para vocês, porque tem que ser um vídeo muito mais longo para eu falar para vocês sobre isso. Mas como eu tô retratando do seriado e como tudo movimenta e gira em
retorno dos personagens e faz eles evoluírem como pessoas e seres humanos dentro da trama, essa é a minha nota. E é isso, o vídeo encerra por aqui. Um grande abraço. E me perdoem se meu microfone estiver ruim. Infelizmente, meu microfone antigo deu ruim, deu pau. E eu tô aqui com esse microfone novo só pra gravar videozinho pra vocês. E é isso, gente. Um grande abraço e adeus.